Pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com aula sobre equações de segundo grau e eu quero só terminar o assunto, reforçar e terminar o assunto, porque eu mencionei com vocês que Bhaskara não era a única forma de resolução de uma equação de segundo grau, tá? Então eu vou passar aqui primeiro dois exemplos com Bhaskara, certo? E depois dois exemplos sem, ok? Bom, aqui a gente tem uma equação de segundo grau. Lembrando que a gente usa esses métodos que vocês aprenderam em ensino médio, até um pouquinho antes, nono ano, oitavo ano, para esse tipo de equação aqui, né? Que é uma equação de segundo grau, que é uma equação em que o x aparece em algum momento elevado ao quadrado, tá? A gente resolve esse tipo de equação com Bhaskara quando ele está igual a zero. Então, se tiver algum número aqui na direita, passa ele para a esquerda. A partir do momento que você passar esse número para a esquerda, vai ficar zero na direita, tá? Então, a gente resolve nesse momento, quando está uma equação de segundo grau com o x ao quadrado e está igual a zero. Os números que multiplicam o x ao quadrado, o x e o número que está sozinho, são os nossos coeficientes chamados de a, b e c. E nesse caso aqui, a igual a 1, b igual a menos 6 e c igual a 9. Por quê? Quem que é o número que está multiplicando x ao quadrado? Se não está aparecendo nada, é o 1, né? Porque, afinal de contas, 1 vezes qualquer número é o próprio número, né? Então, 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Então, o 1 a gente não costuma escrever, né? Então, se não está escrito é porque é 1. O b é o número que multiplica o x, então é o menos 6. Não se esqueçam do sinal, viu, gente? Se é negativo, então coloquem negativo. Então, o b é igual a menos 6. E o c é o número que está sozinho, é o 9. Qual que é a fórmula de Bhaskara para a gente resolver essa equação, né? Lembrando que resolver uma equação significa sempre encontrar o valor da variável, né? O valor da incógnita, que no caso aqui é o x. Então, resolver a equação significa encontrar x. Por isso que a gente tem aqui, ó, x igual a essa fórmula, tá? Então, a gente só vai encaixar os valores que a gente marcou, né, a, b e c, no lugar da fórmula, tá? Bom, então x vai ser igual a menos b, como b era menos 6, fica menos 6. Tem que aparecer duas vezes o menos, porque a fórmula é menos b, né? Como b é menos 6, então fica menos 6, que vai virar mais 6, né? Mais ou menos raiz de b ao quadrado, então é menos 6 ao quadrado. Lembrando que eu coloco parênteses aqui, gente, porque é o menos 6 que está ao quadrado, o menos também está ao quadrado. E aí sempre que acontece isso, o número negativo ao quadrado, ele vira positivo. Então aqui não vai fazer diferença, tá, esse menos 6, né? Tá o negativo aqui, né? Vai dar 36, mesmo que fosse 6 ao quadrado, né? E a fórmula continua com menos 4, né? Esse menos 4 é da fórmula, menos 4 vezes A vezes C. Então, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 9, certo? Tudo isso dividido por 2 vezes A, 2 vezes 1, ok? Menos 6 virou 6, menos 6 ao quadrado virou 36, 4 vezes 1 vezes 9 virou 36 também, então ficou 36 menos 36 dividido por 2 vezes 1, que é 2, tá? E aí reparem o seguinte, a raiz ali, que é o delta, né? Eu estou colocando aqui direto, sem escrever delta separado, vai dar raiz de zero, tá? 36 menos 36 aqui dá zero. Quando acontece isso, professor, o que a gente faz? Continua igual, não muda nada. Quanto vale a raiz de zero? A raiz de zero vale zero, tá? Porque, afinal de contas, 0 vezes 0 é 0, né? Então, quando aparecer raiz de zero, quando aparecer um delta igual a zero, não muda nada para vocês. Escrevam o zero da mesma forma, tá? A única coisa é que não vai ter duas raízes, né? Ou no ensino médio, talvez vocês aprenderam como há duas raízes que são iguais, né? A prática pra gente tem uma raiz, né? Então, x é igual a 6 dividido por 2, x é igual a 3, tá? Porque 6 sobre 2, porque ficou 6 mais 0, né? Ou 6 menos 0, né? Que dá 6 mesmo, dividido por 2 dá 3. Então só tem um valor que resolve essa equação, que faz com que essa equação seja igual a zero, né? Que se eu colocar aqui no lugar do x, vai dar zero, que é o 3. Se eu coloco aqui 3 no lugar do x, fica 3 ao quadrado, que dá 9.
6 vezes 3 dá 18, né? Então fica 9 menos 18, que é menos 9 mais 9 dá 0. Só esse valor faz com que essa equação seja 0, ok? Então, quando tiver os três termos A, B e C, né, como tem aqui, né, A igual a 1, B igual a menos 6 e C igual a 9, a gente faz por Bhaskara, é o jeito mais fácil. Eu até mencionei para vocês que tem outras formas, né, de fazer por completar quadrados, mas pra gente aqui o jeito mais fácil é fazer por Bhaskara, tá? Bom, o segundo caso que eu vou aqui passar para vocês, também vou resolver por Bhaskara, para mostrar só uma coisinha diferente. Ó, eu tenho a equação, é uma equação de segundo grau, né? Tem um x ao quadrado e está igual a zero, tá? Então eu posso identificar os valores de A, B e C. Quem que é o valor de A? É quem multiplica x ao quadrado, então A igual a 2. Quem que é o valor de B? B é o valor que multiplica x, então é 3. E quem que é C? É o número que está sozinho, então é 8. Então aqui A é igual a 2, B é igual a 3 e C é igual a 8. Bom, vou utilizar a fórmula aqui de Bhaskara para resolver essa equação e substituindo nos lugares, os números, né, na fórmula, eu vou ter menos 3 mais ou menos raiz de 3 ao quadrado menos 4 vezes 2 sobre 8 dividido por 2 vezes 2. E aí observem o seguinte, dentro da raiz eu vou ter 9 menos 64, né? Porque ficou 3 ao quadrado que dá 9, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 8 dá 64. 9 menos 64 vai dar um número negativo, essa raiz aqui do raiz de menos 55, tá? E o que a gente faz quando isso acontece? Bom, existe raiz de número negativo? E a resposta pra gente nesse momento é não, tá? Por quê? Qual que era a definição de raiz quadrada? A raiz quadrada de um determinado número é um outro número que multiplicado por ele mesmo vai dar o número que está dentro da raiz, né? Então a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Então é por isso que a gente não tem raiz quadrada de um número negativo. Por quê? Porque se a raiz quadrada vai ser um número que é multiplicado por ele mesmo, se eu tenho um número positivo vezes um número positivo, ele vai dar positivo. E se eu tenho um número negativo vezes um número negativo, vai dar um número positivo também, né? Lembre-se disso, né? A multiplicação de dois números só dá negativo se os dois tiverem sinal trocado, tá? Então, como a raiz quadrada é um número que multiplica ele mesmo, esse resultado nunca vai ser negativo. Então, não existe raiz quadrada de número negativo nesse momento aqui da matemática. Eu acho que vocês não vão estudar, mas tem uma outra parte da matemática que chama números complexos. E aí, números complexos têm solução para esse tipo de raiz quadrada de número negativo. Mas para a gente aqui não existe. Então, como é que a gente coloca aqui? Ó? Eu coloquei aqui com uma notação matemática, né, uma simbologia matemática, em que não existe, né, esse e ao contrário chama não existe, x pertencente aos reais, que vai ser solução dessa equação. Aqui eu coloquei isso, mas não precisa escrever isso, né? Quando vocês fizerem uma prova, vocês podem escrever por extenso, né? Não existe solução real, tá? Real porque o x pode ser qualquer número real, tá? Então é isso, gente. Se vocês encontrarem um delta negativo, vocês param a conta, porque não vai ter significado pra gente. Mais pra frente eu vou explicar o que significa isso, porque a equação continua existindo. E se for uma função, ela continua existindo, ela vai ter um gráfico. O fato de não ter um valor igual a zero significa que essa função não encosta no eixo x, ela não cruza o eixo x, tá? Porque quando ela cruza o eixo x é quando ela é igual a zero, tá? Então esse gráfico é um gráfico que existe, porém ele fica flutuando, né? Se ele está para cima, ele está inteiro para cima, ou se ele está para baixo, ele está inteiro para baixo. Mas isso é um papo mais para frente. Bom, isso daqui é uma outra equação de segundo grau, certo? Tem um x ao quadrado? Tá. Então é uma equação de segundo grau, tá? Tá igual a zero aqui na direita, então a gente poderia resolver por Bhaskara. Só que a gente não precisa resolver por Bhaskara. Por que a gente não precisa? Porque não tem os três termos. Só quando a gente tem os valores de A, B e C diferentes de zero é que a gente precisa resolver por Bhaskara. Aqui o A vale 1. O C vale menos 16. Por que é o C, professor, e não o B? Porque o C era o número que ficava sozinho, tá? Então, quanto que vale o B? O B vale 0 nesse caso.
Então, A vale 1, B vale 0 e C vale menos 16. Tá? Quando isso acontece, a gente não precisa resolver por Bhaskara. Pode resolver por Bhaskara? Pode. Só que você vai fazer um esforço desnecessário. Tá? Como é que a gente resolve nesse caso? Passa o número para o outro lado. Então, quando B é igual a 0, passa o C para o outro lado, passa o número para o outro lado. Isso significa que a gente tem que x ao quadrado é igual a 16, ou seja, a gente quer encontrar o número que ao quadrado vai dar 16. É isso que essa equação aqui significa. Ó. Um número que ao quadrado dê 16. E aí vocês já devem pensar, poxa, 4 faz isso, né? Se vocês lembrarem dos quadrados perfeitos, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. Então 4 é solução. De fato, 4 é solução. Mas falta uma outra, que é o menos 4. Porque menos 4 vezes menos 4, né? Lembre-se, é um número negativo, né? Vezes ele mesmo vai dar um número positivo. Então também é solução. Na prática, como é que a gente resolve isso? Passa o quadrado para o outro lado como raiz. E quando é um número par, como o 2, né? X ao quadrado, isso valeria também para x à quarta, x à sexta, x à oitava. Quando o número que está aqui em cima é um número par, passa ele para o outro lado com mais ou menos e coloca a raiz. Tá? Então fica x igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. Aí como a raiz quadrada de 16 é 4, fica x igual a mais ou menos 4. Ou seja, essa equação de segundo grau tem duas soluções, que é 4 e menos 4. Tá? Tudo bem? E aí um último caso em que o C é igual a 0. Ó. Quanto que vale aqui nessa equação o A? O A vale 1. É 1 vezes x ao quadrado. Quanto vale o B? O B vale menos 4. É o número que está multiplicando o x. E como não tem nenhum número sozinho aqui depois, o C é igual a 0. Então aqui, quem é 0 é o C. Tá? Nesses casos, a gente também não precisa fazer por Bhaskara. O que a gente faz? A gente vai colocar o x em evidência. O que significa colocar um termo em evidência? Toda vez que a gente tem a soma ou subtração de dois termos, a gente pode colocar alguma coisa que for em comum aos dois. Tá? Então, nesse caso, os dois termos que estão sendo subtraídos aqui têm x comum. O x ao quadrado, lembre-se que é a mesma coisa que x vezes x, né? E aqui eu tenho menos 4 vezes x. Então, os dois têm x. Tá? Então, eu posso colocar ele em evidência. Certo? Aí ele multiplica um parênteses. Dentro desse parênteses vai ter o que sobrou de cada um dos dois termos. Então, se aqui era x vezes x e eu já usei um x aqui, sobrou um x. E aqui era menos 4 vezes x. Se eu já tenho um x aqui, sobrou o menos 4. E olha só, se a gente fizer essa propriedade, que é a propriedade distributiva, colocar em evidência é o contrário da propriedade distributiva, certo? Se a gente fizer a propriedade distributiva, o chuveirinho, eu multiplicar cada um dos dois termos, ó, x vezes x dá x ao quadrado. E x vezes menos 4 dá menos 4x, certo? Então, eu só reescrevi a equação original em outra maneira. Por que eu fiz isso? Porque quando eu tenho a multiplicação de dois termos, de dois fatores, né? Quando eu tenho a multiplicação de dois fatores e o resultado é zero, eu tenho a certeza que um deles é zero. Por quê? Porque só tem uma forma de eu multiplicar dois números e o resultado ser zero. É se pelo menos um deles for zero. Vocês lembram que zero, se eu multiplico por qualquer outro número, o resultado é zero. Certo? Então, se a multiplicação disso vezes isso dá zero, cada um deles tem que ser... a solução é um deles tem que ser zero. Então, ó, ou x é igual a zero, ou x menos 4 é igual a zero. Certo? Então, x igual a zero aqui já é uma solução. Opa. X menos zero aqui já é uma solução. X igual a zero, desculpa. E x menos 4 igual a zero é outra solução. Se x menos 4 é igual a zero é solução, eu passo o 4 para o outro lado, fica x igual a 4. Então, quais são as duas soluções para essa equação? X igual a zero e x igual a 4. Se vocês fizessem por Bhaskara, vocês chegariam exatamente no mesmo resultado. Precisa fazer? Não precisa, é muito mais rápido fazer desse jeito. Então, se vocês tiverem uma equação de segundo grau em que ou B ou C forem zero, não precisa fazer Bhaskara.
Quando é o número que ficou ali, como no caso do exemplo anterior, manda o número para o outro lado e tira a raiz. E quando é o termo b, né, que ficou ali, coloca o x em evidência e iguala os dois termos a zero. Certo, gente? É isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.